Eu te pergunto, quantas vezes eu mostrei essa técnica como sendo uma das aplicações do Mawashi-ke? Enquanto isso, por aí, olha aí, pessoal que vive se desenvolvendo com MMA, Jiu-Jitsu, mexem com as mesmas aplicações, eles estão observando, eles estão estudando. Essas pessoas não têm compromisso com tradição, elas não ligam para isso, mas elas acabam agindo de uma forma muito parecida com os velhos mestres em Okinawa agiam. Eles queriam reconhecimento, eles não queriam representar essa ou aquela bandeira, essa ou aquela escola. Com isso, eles treinavam com mais de um mestre, mais um sistema de Tode ou Toji. A grande realidade é que essas pessoas não irão me ouvir. O mundo do Karatê, cada escola virou uma empresa. Esse é o pensamento. Todos os sistemas de Karatê são excelentes. Agora, eles se encontram tecnicamente, se for preciso, e se o adepto tiver visão. Sejamos sinceros, e uma vez que essas escolas viraram grandes empresas, não vai interessar nenhuma mente aberta. Sabe o que é pior? O Karatê é sempre esquecido. Lembra dele? Steven Seagal, conhecido pelo Aikido, primeiro ocidental a dar aulas de Aikido no Japão, 8º dan. Após encontro com o mestre Rangel do Muay Thai, as técnicas de Karatê que ele aprendeu com o sensei Fumio Demura, do Shitoryu, eis aí a prova, estão sendo divulgadas como parte do Aikido. Até isso o Karatê passa. Para quem não sabe, Fumio Demura Sensei era um sensei de Shitoryu que deu consultoria e até fez cenas como o dublê de Miyagi no filme Karate Kid. Era ele que estava executando aquela técnica da garça e lutando com os rapazes da Cobra Kai. Sabe o que é pior nessa história toda? Trabalhos como o meu não têm crédito na própria comunidade do Karatê, ninguém faz nada pelo Karatê, alguns mestres vivem de passado, de suposições do que fariam, ensinam seus alunos em cima de suposições e conjecturas do que fariam contra o lutador de MMA, Jiu-Jitsu e assim vai. Então, essas pessoas do Jiu-Jitsu, Muay Thai, principalmente do MMA, elas estão sempre, por mais que elas não tenham paciência para estudar o Karatê, não tenham uma atração, uma afinidade, se a vida coloca no caminho dessas pessoas qualquer pessoa disposta a ensinar alguma coisa que elas percebem que na convivência, na amizade com essas pessoas, elas conseguiriam aprender aquilo, elas estarão abertas para levar aquela técnica, aquele artifício para o jogo deles no MMA. O próprio mestre Rangel ficou interessado no Shooto, entende? Entre outras técnicas. E lá ele ficou comentando no vídeo dele sobre o quanto ficou interessado pelas técnicas com as mãos, né? A consciência que mestre Rangel mostrou, inclusive, da ideia de Karatê, quer dizer, as artes marciais, e principalmente que o Steven Seagal mostrou, quando bate, mira atrás, ou seja, esses conhecimentos que eu cansei de falar, que os mestres, inclusive veteranos, falam, né? Só que não mais divulgam e trabalham nisso por aí. Tudo isso vai ser cada vez mais conhecido por essas pessoas do MMA. E o crédito do Karatê não vai aparecer. Você acredite nisso que eu estou te falando. Infelizmente, o Karatê, ele como arte marcial, como uma arte a ser respeitada, ele não vai acontecer em sociedade em virtude de toda essa desunião. Cada professor, cada dojo quer cuidar de si e não tem um espírito de conjunto. Como já perceberam que a arte marcial que a gente pratica não será unida nunca, porque não há um entendimento, né, de um pensamento do Karatê como um conjunto só, então acaba havendo essa problemática de cada um por si. E o pior
é que em termos de internet, aqui, esse trabalho, por exemplo, depois do famoso Pinto-san, Daniel Pinto, né, do Japão, eu fui o primeiro cara a vir para a internet. E assim, obviamente no YouTube ele foi o primeiro, mas na internet não se via um trabalho largamente exposto, entende? Sobre karatê. Então, de lá para cá, eu ouvi de tudo. Eu ouvi que o trabalho era bom, mas precisava de uma câmera melhor, um áudio melhor, um lugar melhor, próprio para a coisa, ter o quê? Ou seja, um outro parceiro, um aluno, fosse quem fosse, para que eu mostrasse, exemplificasse as técnicas e assim por diante. Só que é o que eu cansei de explicar para essas pessoas. Se eu estava, né, na internet trazendo textos e vídeos, né, sozinho, porque de fato eu estava sozinho, né? A falta de apoio ela começa no próprio dojo. Qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa pelo karatê não vai conseguir fazer nada fora do programa da escola, né? E é esse o ponto que eu afirmo que é um grande tiro do pé do karateca e do praticante de qualquer arte marcial tradicional ou clássica. Por quê? Porque fica preso na sua própria rotina de treinamento, de acordo com o raciocínio de karatê versus karatê, kung fu versus kung fu e assim por diante. Quantos anos muitos karatecas não sabiam nem que existiam cotoveladas e variações delas no karatê, joelhadas, eu não estou usando nem os termos em japonês, tá? Cabeçada, técnicas de dedos. Quantos anos ficou? Quantos anos na ignorância, né, dos recursos, porque estavam presos nos programas de treinamento. Então é isso que eu falo. Não é interessante para esses mestres e escolas apoiarem todo e qualquer trabalho que pense de uma maneira ampla. E o pior, quem pensa de maneira ampla também está fazendo por si, nos seus respectivos canais, nos seus respectivas páginas de Instagram, Facebook e assim por diante. Não há uma união. E quando as pessoas se unem, se elas se desapontam um pouquinho com a outra, elas já não prestam, né? Aquela outra já não presta, né? Aí começa a criticar, a desdizer tudo que falou de bem da pessoa. Então é um ambiente muito problemático. Eu lamento muito tudo isso, mas é vida que segue, né? Os